Toda planta passa por um processo até chegar ao fruto. E será que a nossa vida espiritual funciona de uma forma tão diferente? Será que existe algo que as plantas podem nos ensinar sobre o nosso crescimento em Deus? Fica aqui nesse vídeo que vamos aprender um pouco sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mari Zignago e eu estou muito feliz de te ver aqui mais uma vez. Bem, essa semana eu estava estudando com a minha filha para a prova de ciências dela. E como toda mãe, né, a gente estuda antes de passar a matéria para eles. E enquanto eu estava estudando e explicava para ela, né, como acontece de fato o crescimento de uma planta, Deus começou a ministrar algumas coisas ao meu coração. E achei pertinente trazer aqui para o nosso canal. E foi assim que nasceu essa série Lições do Jardim. De algo tão ordinário, comum, que é estudar, né, com os nossos filhos para as avaliações da escola, nasceu essa série de 6 capítulos, onde certamente o Senhor falará aos nossos corações e nos conduzirá a uma postura melhor, mais profunda e mais bíblica, porque quanto mais eu estudava a respeito dessas plantas, mais eu percebia que o crescimento delas parece muito com o nosso crescimento espiritual. Uma planta, ela não sai da semente diretamente para o fruto, né? Tem ali um caminho entre uma coisa e outra, e da mesma forma, Deus também trabalha em nós através de processos. E à medida que eu estudava aquela matéria tão simples, o Senhor começou a falar comigo. E por isso nasceu essa série, né? Ao longo dos próximos episódios, nós vamos percorrer cada etapa desse desenvolvimento e descobrir o que elas podem nos ensinar, né, sobre a nossa caminhada com Cristo. Mas antes, né, de existir a raiz, o caule, as folhas, os frutos, existe algo muito importante e fundamental, que é o solo. E toda semente depende do ambiente que ela está sendo plantada. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. E o título desse primeiro vídeo, desse primeiro episódio, é A Terra que Recebe a Semente. E eu acho isso interessante porque quando pensamos em uma planta, normalmente a nossa atenção vai direto para aquilo que aparece, né? Nós admiramos as flores, algumas mães tiram foto, né, com as flores, eu não posso dizer nada que eu também tiro. A gente faz as selfies, né, com elas, com os frutos, a gente come os frutos, na verdade, mas quase nunca pensamos na terra. Só que, na realidade, tudo começa ali. E meditando sobre isso, me lembrei de uma parábola de Jesus, em que ele contou, que está lá em Mateus 13, a partir do versículo... Ai, calma aí que eu deixei aqui anotado. A partir do versículo 3. E talvez ela seja uma das parábolas mais conhecidas das Escrituras, né? Que é a parábola do semeador. E o que sempre me chamou a atenção nessa história é que Jesus, ele não concentra a narrativa no semeador nem na semente, mas ele chama a atenção aos solos. Jesus diz que o semeador saiu para semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, outras no solo pedregoso e outras no espinhoso e algumas caíram num solo onde a terra era boa. E Jesus revela ali, né, naquela palavra, que a semente era a palavra de Deus. E isso é muito interessante, porque a semente e o semeador eram os mesmos, mas os resultados eram completamente diferentes por conta do solo, que era o solo que mudava. E quando eu li isso, não consegui deixar de pensar em quantas vezes fazemos exatamente o contrário, né? Ao invés de olharmos para o estado do nosso coração, do nosso solo, olhamos só para a semente, né? Muitas vezes pensamos que precisamos de uma palavra nova, de uma mensagem diferente, de uma experiência diferente, sabe? Às vezes ouvimos coisas que nos confrontam e logo a gente acaba caindo na conclusão de que essa palavra não tem a ver comigo,
Outras vezes a gente até pensa assim, eu já mudei tanto, já mudei o suficiente, não preciso mais mexer em nenhuma área, né? E rejeitamos essas palavras, né? E até mesmo questionamos, poxa, Deus é amor, então é tão necessário essa repreensão assim, sabe? Consegue perceber com a frequência que o nosso coração está voltado mais para quem está semeando e para a semente, e quando na verdade Jesus ele nos convida a olhar não para o que é fora, mas para a nossa terra, para o nosso coração. E é justamente ali que Jesus precisa trabalhar. Sabe, eu fui pesquisar sobre o solo porque para fazer esse vídeo eu quis realmente entender por que trabalhar a terra era tão importante assim. E eu descobri que o trabalho do agricultor mais importante não é a colheita, né? Mas ele acontece lá na preparação da terra. O agricultor ele precisará o solo, remover as ervas daninhas, remover as pedras, sabe? Quebrar aquela superfície que é endurecida. E eu fico imaginando quanto isso deve dar de trabalho, gente. E aparentemente não tem nada, nenhuma plantinha ali para a gente achar bonito aquela terra. Mas ela precisa estar pronta para aquilo que vai ser semeado depois. E foi nesse momento que eu comecei a pensar na nossa caminhada com Deus, né? E Ele dá muita atenção para o nosso coração. E eu acredito que isso acontece porque uma semente saudável, ela foi criada para germinar, para crescer, para dar fruto. E o grande desafio não está na semente cumprir o propósito dela, mas no trabalho mais delicado, que é justamente preparar a terra para recebê-la. E enquanto a gente vai pensando sobre isso, eu pensei assim, que o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar. Quantas vezes ele está fazendo justamente o seu trabalho em nós, sabe? Revelando as ervas daninhas que a gente tem, tentando remover as pedras, tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento e a gente não permite. A gente quer ter a colheita, mas a gente não quer deixar o agricultor fazer o trabalho dele, que é justamente preparar essa terra, preparar o nosso coração para as sementes que vão ser lá na frente plantadas na nossa terra e que todas elas têm um propósito a ser cumprido. E infelizmente a gente não permite que o Espírito Santo faça esse trabalho dele. Talvez seja por isso que a Bíblia nos alerta, sabe, sobre resistir ao Espírito Santo. Porque muitas vezes nós queremos crescer, mas nós não gostamos quando Deus toca justamente nas áreas que precisam ser mudadas. No entanto, a boa terra, ela não é a terra que nasceu pronta, perfeita. É a terra que permitiu a ação do agricultor. E que hoje você permita, sabe, que o agricultor, Senhor, o Santo Espírito de Deus, possa penetrar no seu coração, possa remover e mudar essa terra que muitas vezes está endurecida, sabe? Por fora tá linda, tá uma terra de chão batido, toda bonitinha, dá para passar um carro, sabe? Dá para passar muitas coisas. Mas por dentro ela tá cheia de pedra, tá cheia de ervas daninhas que acabam ali atrapalhando o crescimento e todo o processo de germinação dessa semente que Ele está lançando sobre você. Que o Senhor Jesus possa trazer luz e entendimento a partir desse vídeo ao seu coração, fazendo com que você entenda que você está passando por um processo e que é necessário passar por ele para que você possa cumprir o seu propósito, chegar no seu destino profético e de fato frutificar. Como toda planta ela tem esse processo, né? Ela precisa florescer, frutificar, que a gente chegue e conclua todos esses processos para a glória de Deus. E se esse vídeo falou com você, curte,
Compartilha com outras pessoas que estão passando aí por esse momento em que a palavra de Deus está sendo semeada no coração delas e que elas precisam aí ter essa postura de permitir que o agricultor possa mexer nessa terra e transformá-las numa terra muito produtiva. Um beijo e até semana que vem, até o próximo episódio dessa série Lições do Jardim.